Nós podemos começar? Já podemos, Podemos, né? São estou com 4 o horas, né? coração aqui. Então, tá bom. Então, eu queria, em nome do Dr. Bertelli, que é o presidente da Academia Paulista de História, que fez uma cerimônia brilhante agora na Obrigado. sexta-feira passada, composto dois novos acadêmicos, inclusive um deles é a nossa querida Raquel Naveira, Academia Raquel, Paulista de História, em nome brilhante também, discurso. exatamente, em nome também dos nossos convidados aí, o jornalista Fará, que é também da Academia Paulista de História, em nome do querido padre Antônio Borgás, saúdo a todos vocês aí. Então, eu pediria então que vocês, por gentileza, colocassem no modo mudo aí o microfone, e eu peço que a Rosa Maria leia a oração de São Francisco. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Muito obrigado, Rosa. Eu queria compartilhar uma. Ué, não estou conseguindo. O meu, a telazinha de compartilhamento aqui. Vamos ver se eu acho aqui. Queria compartilhar uma frase, um pensamento para vocês, que é um dos santos que eu tenho muita estima, dentre tantos outros, que eu poderia dizer assim que é o santo da minha juventude, da juventude, que é São João Bosco. Ele tem uma frase que acho que vale para todos nós. Deus nos colocou no mundo para os outros. Com essa frase de reflexão, eu termino o nosso minuto acadêmico aqui, como a gente chamou dessa reflexão, e queria passar a, a vocês a, um pequeno informativo do nosso palestrante. Engraçado que eu não estou conseguindo compartilhar, só um minutinho. Tem na barra embaixo a chat. Ah, você quer compartilhar, né? O problema é que eu não estou vendo essa bendita barra. Esse que é o problema. Parece que a barra mudou. Eu não sei se é o Whiteboard board aqui que seria o compartilhamento. Não, mas eu Houve não uma vejo. atualização do programa. O que acontece? Olha, Eu não vejo chegou o nada aqui Zamanha. embaixo. Puxa vida, estava tão bom. O senhor não tem netinho por aí, doutor Hélio? Não, não, mas não dá para ver nada. Eu não consigo ver a bendita barra de compartilhamento aqui. Chegando a seta para a tela, né, aparece a barra. Não, não está aparecendo nem com a tela. Ai, meu Deus. Bom, pois.
É, vamos ver se eu consigo agora. Bom, eu queria falar umas palavras sobre o nosso palestrante, é o nosso querido Luiz Eugênio Garcês Leme. O Luiz Eugênio Garcês Leme é médico também, ele formou-se pela Universidade de São Paulo em 1976, e ele também lá fez carreira universitária, fez seu mestrado, fez doutorado, fez a sua livre docência. Aliás, ele fez 2 livre docências, um no departamento de ortopedia e traumatologia e um departamento de clínica médica na área de geriatria. Além de professor docente da Universidade de São Paulo, o Luiz Carlos Garcês Leme, ele também é professor titular de medicina na Universidade de São Camilo. E ele já atuou durante 4 anos como coordenador de saúde do idoso da Prefeitura de São Paulo. Ele também atuou como vice-presidente da Associação Paulista de Medicina e em diversos conselhos consultivos do Hospital das Clínicas e também na Fiesp. E foi também superintendente do Hospital Universitário da Universidade de São Paulo. O Dr. Luiz Garcês Leme, ele é membro honorário da Academia de Medicina de São Paulo. Ele tem 40 capítulos em livros, 130 artigos em revistas médicas e 2 livros publicados. Ele ingressou na nossa academia em 24 de outubro de 2022, é o 3º ocupante da cadeira 19, e tem por patrono Jorge Bertolasso Stella. O Luiz Garcês Leme, ele me telefonou e mandou uma mensagem, a questão de 5 dias atrás, pedindo desculpas a mim e a todos por não poder participar dessa reunião, por ter sido convocado pela universidade para dar prova para os alunos, que está na época de final de ano. Mas ele teve a gentileza nímia de me mandar o vídeo da gravação da palestra dele e também a palestra dele já digitada para ser publicada no site. Então, eu agradeço isso ao Luiz por essa responsabilidade que ele assumiu conosco. Embora ele esteja ausente, nós vamos, então, mostrar a palestra dele e depois, ao final, nós vamos abrir para comentários. Obviamente que pergunta não vai dar, porque ele não vai estar aí, mas alguns comentários se fará oportuno. Então, vou tentar compartilhar a palestra dele e vocês, por favor, vejam se vocês vão escutar direitinho aí. Vocês estão vendo, pessoal, ele na tela? Sim. Então veja se vocês... Deu certo, Hélio. Deu certo. Veja se escutam um som agora, que eu vou pôr para andar. Olá, encontramos no início do Advento, tempo de preparo para os cristãos para a solenidade do nascimento de Nosso Senhor. O Advento não é um nome cristão. Na antiguidade, correspondia ao período de preparação que antecedia a visita de uma grande personalidade, como imperador, que iria fazer algum de seus domínios. E nessa condição é que foi incorporado pela cristandade. Como preparar o Advento? Uma maneira, entre outras, é que procuremos, nesse período, recordar no sentido de trazer novamente ao coração. Recordes, coração, não é? Recordar o nascimento e a primeira infância de Cristo, tal como nos contam os evangelhos. No entanto, não basta lermos os evangelhos, é necessário interiorizá-los. São José Maria Escrivá, um santo dos nossos dias, tinha uma sugestão que pode nos ser útil nessa proposta, que é a de nos colocarmos como um personagem mais nas cenas contempladas, vivendo aquelas cenas e aqueles momentos. Esse método, excelente em si, exige também que evitemos o anonimato, assumindo-nos como somos, homens, mulheres, casados, solteiros, intelectuais, trabalhadores braçais, o que for. Dessa forma, nós personalizamos e individualizamos em cada um de nós a mensagem evangélica
e as suas consequências. Como consequência indireta, esta personalização da leitura pode fazer com que cada um perceba detalhes adequados à sua formação e às suas habilidades profissionais. Não é por acaso que as melhores descrições das curas de Nosso Senhor sejam encontradas em São Lucas, que era médico. Historiadores possivelmente poderão avaliar de maneira mais profunda a realidade geopolítica da Palestina, frente às potências regionais e ao Império Romano. Juristas terão mais facilidade em compreender a aplicação das leis peculiares. Economistas compreenderão, talvez, o complexo sistema de tributação dupla do Império e do Templo. Geógrafos poderão ter presente a topografia das caminhadas de Cristo e seus discípulos. Agrônomos aprofundar-se-ão nas características da produção alimentar. Pescadores, com certeza, identificar-se-ão com a surpresa de São Pedro e seus companheiros frente à proposta inusitada de Cristo de lançar as redes à luz do dia, após uma noite infrutífera e do seu sucesso milagroso. Também os médicos não escapamos a essa condição. É muito possível que os ginecologistas possam compreender melhor o milagre da hemorroísa. Obstetras talvez se preocupassem com Santa Isabel, primigesta e idosa. Pediatras possivelmente vibrariam com a ressurreição de Talita. Ortopedistas e reumatologistas podem se identificar com a cura da mulher curvada ou com o homem da mão seca. Infectologistas e dermatologistas com os diversos casos de cura de lepra. Neurologistas com o menino epilético. Otorrinolaringologistas com a cura do surdo-mudo de nascença ou com o episódio de Zacarias. Oftalmologistas com a cura dos cegos e assim por diante. Assim sendo, o interesse de um geriatra pelos personagens idosos do Evangelho pode perfeitamente ser entendido como natural. Por estarmos assim no Advento, vamos procurar comentar, como geriatra, alguns dos personagens idosos que aparecem nos Evangelhos da infância de Nosso Senhor, em sua encantadora e às vezes assustadora diversidade. Certamente, poderíamos encontrar idosos que tenham a participação positiva, como Zacarias e Isabel, Simeão e Ana, ou mesmo o rei mago Melchor. Por outro lado, não faltarão também os idosos que não têm uma participação positiva e, muito contrário, têm uma participação altamente negativa, como é o caso de Herodes o Grande. O Novo Testamento se inicia... Vamos começar a falar um pouquinho de Zacarias. O Novo Testamento ele se inicia de uma maneira solene. Aliás, os idosos estão contemplados no início e no fim. O início com Zacarias, já velho, e o final com Apocalipse, escrito por São João, já com quase 100 anos. Quanto a Zacarias, o Novo Testamento se inicia de uma maneira solene. Deus manifesta-se através de um arcanjo, do local mais sagrado da terra na ocasião, o Sancta Sanctorum do Templo de Jerusalém, perante todo o povo reunido e diante de um representante oficial autorizado, Zacarias, sacerdote da classe de Abiás, uma das 24 classes sacerdotais de Israel, cujo turno correspondia na ocasião. É também interessante o susto e a perplexidade de Zacarias com a manifestação divina através do anjo. Na verdade, ele estava no templo exatamente para se comunicar com Deus, em nome do povo de Israel, e se assustou de que Deus respondesse. Muitas vezes, pode acontecer também conosco, jovens ou velhos, o mesmo. Podemos estar dispostos a falar com Deus. No entanto, não contamos que Deus possa, através das diversas circunstâncias da vida ordinária, querer nos responder. Tornamo-nos surdos às inspirações que Deus faz, geralmente suavemente, em voz baixa, nas mais singelas manifestações do dia a dia, na leitura, na doença, nos sucessos e fracassos. Zacarias, no entanto, não tem essa desculpa. Recebe a sua resposta em alto e bom som através da aparição vistosa do arcanjo Gabriel. Vemos que o próprio arcanjo tem que tranquilizá-lo. Não temas, Zacarias.
e logo a seguir fala o saber do glorioso desígnio de Deus para ele e sua esposa Isabel. Tua esposa Isabel vai te dar um filho, e lhe porás o nome de João. Com isso terás uma grande satisfação e alegria, e muitos também se alegrarão com o seu nascimento, porque ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho ou qualquer outra bebida embriagante, estará cheio do Espírito Santo, desde o seio de sua mãe. Reconduzirá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Ele o precederá com o espírito e o poder de Elias, para reconduzir o coração dos pais aos filhos, bem como os rebeldes aos sentimentos dos justos. Vai preparar assim para o Senhor um povo bem disposto. Dá para pedir mais? No entanto, Zacarias, como tantos idosos, pego de surpresa, cai na tentação do não sou capaz, já não tenho idade para isso, minha saúde não dá. E o arcanjo, que pelo jeito não estava lá para ouvir choradeira, é taxativo. Pois bem, ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas se realizarem, porque não acreditaste nas minhas palavras, que vão se cumprir no seu devido tempo. É razoável imaginar que, além de mudo, Zacarias também tenha ficado surdo. O fato de os parentes terem que se comunicar com ele por acenos para saberem o nome que se deveria dar ao seu filho sugere essa limitação, de vez que se estivesse escutando, bastaria que perguntassem. Quantas vezes uma limitação forçada não terá levado as pessoas a pensar melhor, a amadurecer as decisões? Não seriam as limitações sensoriais que apresentam os idosos uma possibilidade de viver mais ponderadamente e com melhores critérios? O fato é que Zacarias, ao fim dos meses de limitação, assume sem medo a necessária intervenção para garantir o nome proposto do precursor e, possivelmente, sob o olhar de Nossa Senhora e talvez de São José, entoa um dos mais belos hinos que se recolhe nas Escrituras. Que magnífica mudança! Aquele que pouco antes considerava pusilanimamente como poderia cumprir as determinações de Deus, agora conclama o povo de Israel e a todos nós para que, sem temor, libertados da mão de nossos inimigos, os sirvamos em santidade e justiça sob o seu olhar todos os nossos dias. Bendita limitação sensorial a de Zacarias. Vamos falar um pouquinho de Isabel. Santa Isabel é referida logo no início do Novo Testamento, que diz: no tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, da classe de Abias, casado com Isabel, descendente de Arão. Ambos eram justos diante de Deus e cumpriam irrepreensivelmente todas as leis e preceitos do Senhor, mas não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois eram bem idosos. Fica claro que Isabel, descendente de uma família ilustre de Israel, apenas algumas famílias ilustres podiam o sacerdote escolher as esposas, morava sozinha com seu marido, Zacarias, também ancião, numa situação que os atuais demógrafos denominariam família nuclear unigeneracional, na qual apenas uma geração mora naquele domicílio. Trata-se de uma situação bastante comum na atualidade, onde as famílias são pequenas e os filhos, ao se mudarem, deixam os pais em condição semelhante à que viviam Zacarias e Isabel. Assim, Isabel subitamente passa a enfrentar uma série de situações inesperadas. Inicialmente, a limitação do esposo, Zacarias, que retorna a Jerusalém mudo e possivelmente surdo, sem saber se algum dia viria a melhorar, numa condição que certamente trouxe muitos inconvenientes na rotina daquele lar. Passar a se comunicar por sinais e através de escritos em tabuinhas em nada ajudava a conversa cotidiana do casal, por certo, um de seus prazeres. Não bastasse essa mudança, Isabel vê-se grávida, num momento em que nem ela, nem ninguém acreditava ser isso possível. Certamente, à imensa alegria da maternidade, poder-se-iam associar, por outro lado, sentimentos de insegurança, como um casal de velhos faria frente às responsabilidades materiais e morais da criação de uma criança? De medo, Isabel passou por uma situação que os obstetras chamam primigesta idosa,
que pode trazer inúmeras dificuldades de saúde, e o natural constrangimento, aliado ao pudor, de se expor à curiosidade pública. Nessa condição, o Evangelho nos relata que Isabel ficou restrita ao lar, sem sair por 5 meses. Como fazer frente às normais atividades de um lar do interior da Palestina sem a esposa sair de casa? Quem buscava água, ou assava o pão no forno comunitário, ou adquiriria os mantimentos ou artigos necessários? Como Zacarias poderia fazê-lo sendo mudo? Certamente, a vida do casal idoso não foi nada fácil nesse período. E as dificuldades advinham da falta de pessoas que os ajudassem, uma verdadeira insuficiência de família, fato também muito comum em idosos nos nossos dias. Podemos encontrar em cada rua das nossas cidades casais de idosos que vivem, mutatis mutantes, as limitações desses anciões ilustres, Isabel e Zacarias. Não é difícil perceber que no caso de Isabel e Zacarias, os cuidadores informais foram quem se podia esperar de melhor. Nossa Senhora e muito possivelmente São José. Nessa perspectiva, além da evidente manifestação sobrenatural, inspirada pelo Espírito Santo às mães e filhos presentes nesse momento único na história da salvação, a imensa alegria de Santa Isabel tem também uma explicação natural, pelo alívio dos apuros que estavam passando os idosos pais, alívio permeado de carinho e de virtudes humanas. Não estranha, pois, que esta presença, esse cuidado, fruto do amor, estivesse todo ele permeado pela alegria verdadeira, consequência natural, no dizer de Santo Tomás de Aquino, do amor. Essa alegria, esse evidente bom humor com que Nossa Senhora e São José superaram os percalços e dificuldades do caminho, pode ser verificada mais uma vez pouco depois em Belém, fruto da verdadeira humildade. Não conseguiremos jamais o verdadeiro bom humor se não imitarmos deveras Jesus, se não formos humildes como ele. Nossa Senhora, de alguma maneira, personifica o ideal do cuidador informal. Avisada pelo anjo, agiu rapidamente, dirigindo-se à casa de sua prima. Presta-lhe os cuidados necessários durante todo o tempo necessário, permanecendo por 3 meses naquela casa. Certamente, nesses 3 meses, passou bons momentos ao lado de Isabel. No entanto, não nos é difícil imaginar que Nossa Senhora, ela mesma grávida e fora de sua casa, submetida a uma série de preocupações, também tenha tido momentos de indisposição e mal-estar, que certamente sublimou ao tratar com amor de sua querida anciã. Não podemos permitir que a relação com Cristo dependa do nosso estado de humor, das alterações do nosso caráter. Essas atitudes delatam egoísmo, comodismo e, evidentemente, não se compadecem do amor. Dessa maneira, a Virgem Maria preservou a intimidade da família de Isabel, intervindo apenas o estritamente necessário, retornando discretamente à sua casa quando já não era necessária sua presença naquele lar. Por outro lado, propiciou à família de Isabel e à sua própria família as condições para manifestar-se como centro de abertura. Na verdade, como centro de abertura por excelência, vivendo um modelo perfeito de como uma família cristã, e essa é a primeira delas, intervém no apoio às pessoas necessitadas. Nossa Senhora da Visitação poderia com facilidade ser considerada a patrona dos cuidadores de saúde. Vamos falar um bocadinho dos reis magos. Nós encontramos no Evangelho: tendo, pois, Jesus nascido em Belém de Judá, no tempo do rei Herodes, eis que magos vieram do Oriente a Jerusalém. Perguntaram eles: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Os 3 reis magos são personagens que visitaram Jesus após o seu nascimento, como nos diz São Mateus, seu 2º capítulo. A Escritura diz uns magos, que não seriam, portanto, reis, nem necessariamente 3, mas talvez sacerdotes da religião persa, do zoroastrismo, ou conselheiros. Como não se diz quantos eram,
Disse que eram 3 por causa dos presentes oferecidos. Não há no Evangelho qualquer afirmação que os magos fossem velhos. No entanto, São Beda, o Venerável, possivelmente baseado em textos apócrifos, no seu livro Excerta et Coletania, nos informa: Melchior era velho de 70 anos, de cabelos e barbas brancas, tendo partido de Ur, terra dos caldeus. Gaspar era moço, de 20 anos, robusto, e partira de uma distante região montanhosa, perto do Mar Cáspio. E Baltazar era mouro, de barba cerrada e com 40 anos, partira do Golfo Pérsico, na Arábia. Representam, assim, todas as idades e as origens, toda a humanidade. O fato de terem sido guiados por uma estrela pode indicar que fossem astrônomos ou astrólogos. Assim, os magos ficaram sabendo que se tratava do nascimento de um rei. Foram ao palácio de um rei, do cruel rei Herodes, em Jerusalém, na Judéia. 3 considerações podem ser feitas. A primeira é que era relativamente normal a crença de que o nascimento de alguém importante ou algum acontecimento relevante fosse anunciado por um prodígio no céu. O mundo pagão compartilhava essa crença. Temos isso em Suetônio, na vida dos Césares, né? Em Cícero e assim por diante. E mesmo no povo judeu, o Flávio Josefo, na Guerra dos Judeus, faz essa citação. Essas condições oferecem o contexto adequado para se entender o sinal da estrela. É interessante que o Johannes Kepler, o astrônomo, chamou a atenção para um fenômeno periódico que pode ter se dado nos anos 6 a 7 a.C., ou seja, nos anos em que Cristo, segundo a maior parte das pesquisas, nasceu. Kepler pôde observar uma conjunção semelhante em 1604. Um fato interessante é que o planeta Júpiter representava o principal deus babilônico, Marduk, e aparecia nessa época no seu máximo esplendor, no momento de sua aparição ao lado de Saturno, que por sua vez era o representante cósmico do povo judeu. Portanto, existe até alguma explicação astronômica para isso. Essa é a primeira consideração. A segunda consideração é que, e tem a ver com muitos de nós, é que os magos, como bons pesquisadores, buscaram as melhores fontes. Procuravam um rei, perguntaram a outro rei. Fizeram o que era melhor, humanamente falando. Posteriormente, verificaram que as suas informações, os seus dados, as suas descobertas, seriam usadas contra a vida, e assim mudaram de caminho. Poderiam ter retornado por Jerusalém, e advertido o rei Herodes que certamente os aplaudiria e recompensaria regiamente. Mas preferiram o caminho anônimo e pobre e a inimizade a amizade do velho tirano, atrair a verdade na pessoa de seu pequeno e indefeso Salvador. A ciência, afirmavam alguns nossos velhos professores, é avara em glórias humanas. A estrela, conta o Evangelho, os precedia e parou por sobre onde estava o menino Jesus. E então, vendo a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo, alegria que é manifestação do amor. Os magos ofereceram 3 presentes ao menino Jesus: ouro, incenso e mirra. O ouro representando a realeza, além de ser uma prática providência divina para a futura fuga para o Egito. O incenso representando a fé na divindade, simbolizando a oração que chega a Deus, assim como a fumaça sobe aos céus. E a mirra, uma resina antissética, usada nos embalsamamentos, desde o Antigo Egito, remete ao sacrifício e morte de Jesus. Uma terceira consideração é que os magos, sendo prevenidos pela divina advertência em sonho, não voltaram à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Os magos podem nos indicar um caminho para buscar a Cristo através da cultura e da pesquisa. Podem nos indicar ainda o bom uso da pesquisa e dos dados científicos. Numa época em que se imagina que tudo o que se possa fazer deva ser feito, independente de valores éticos ou morais, a visão desses 3 sábios é profundamente inspiradora. Os magos podem ainda nos dar uma mensagem.
a de que, independentemente da fase da vida em que nos estejamos, o encontro com Cristo frequentemente exige que mudemos nossos caminhos, onde nos sentiremos acompanhados por Ele. Essa exigência pode ser difícil ou trabalhosa para os que somos velhos, por vezes apegados a modos tradicionais, velhos e conhecidos caminhos. É necessário um rejuvenescimento, procurando a flexibilidade dos músculos soltos. Assim fizeram os magos, seguindo a estrela. Vimos alguns personagens positivos. Vamos ver um personagem importante, não tão positivo. Vamos falar alguma coisinha sobre Herodes, o Grande. E no São Mateus nos diz, né? Vendo então Herodes, que tinha sido enganado pelos magos, ficou muito irado e mandou massacrar em Belém e nos seus arredores todos os meninos de 2 anos para baixo, conforme o tempo exato que havia indagado dos magos. Ao se falar de Herodes, a primeira coisa a se considerar é que o nome Herodes foi comum a diversos monarcas, todos ligados de maneira bastante triste aos acontecimentos evangélicos. O rei Herodes, o primeiro deles, chamado Herodes o Grande, foi na antiguidade um verdadeiro modelo de longevidade e capacidade de sobrevivência política. Nascido em 73 a.C., morreu em 4 depois de Cristo, tendo vivido, portanto, 79 anos. Reinou na Judéia por 41 anos, entre 37 a.C. e 4 depois de Cristo. O cognome O Grande advém das suas construções, cuja monumentalidade ainda hoje nos enche de espanto, sendo a mais conhecida a reconstrução do Templo de Jerusalém. Se do ponto de vista político e de sucesso profissional, Herodes pode ser considerado como um sucesso, o mesmo não se aplica à sua vida pessoal. Portador de uma suspicácia e ciúmes doentios, mandou matar a maior parte do Sinédrio, que tinha 45 pessoas, asfixiar seu cunhado Aristóbulo, que era sumo sacerdote, quando esse ficou popular. Assassinou seu sogro, Hircano II, outro cunhado, Costobar, sua mulher Mariane. Nos últimos anos de vida, mandou assassinar seus filhos, Alexandre e Aristóbulo, e 5 dias antes da sua própria morte, outro filho, Antipatro. Finalmente, ordenou que na iminência da sua morte fossem executados uns notáveis do reino, para que o povo da Judéia, querendo ou não, chorasse nos dias da sua morte. Na ocasião do ocaso do fim do seu reinado, quando o velho tirano já estava doente e se aproximava da morte, é que apareceram os magos para avisá-lo do nascimento do Salvador. Considerada a história de sua vida, não é de surpreender que o rei tenha tentado ludibriar os magos, e depois, furioso com a saída desses, tenha ordenado o massacre das crianças em Belém. Na verdade, não destoa da sua biografia, totalmente comprometida com a morte. O rei Herodes, o Grande, reflete de maneira muito nítida o envelhecimento no mal, na arrogância e no egoísmo. Sabia-se usurpador de uns bens que não eram seus e queria mantê-los a qualquer custo, mesmo ao custo da maldição que ronda todo egoísta, que é a solidão. Reflete também a posição de alguns que, já experientes na vida, ainda insistem em perseguir a vida, principalmente a vida nascente, para manter posições e privilégios. É emblemática sua atitude que, nas vésperas da sua morte, mandou eliminar as lideranças do povo judeu, porque as famílias sofressem na época e não pudessem se rejubilar com a sua morte. Alguns idosos, ao se sentirem perto da morte, para a qual não se prepararam durante uma vida ligada ao consumo, desesperam-se, tornam-se amargos, agredindo consciente ou inconscientemente todo o ambiente. Muitos têm uma sensação de perda vital e de frustração. De que me serve tudo isso? Trata-se de uma das mais velhas e perigosas armadilhas do demônio, o desespero. Sempre é possível mudar e dar sentido a toda uma vida em questão de minutos. Veja-se o caso de São Pedro e de Judas Iscariotes. Ambos traíram vergonhosamente o Senhor. Ambos se arrependeram. A diferença é que São Pedro teve esperança e foi o chefe dos apóstolos. Judas desesperou-se
e se enforcou. De fato, a fundadora do movimento de cuidados paliativos, Cicely Saunders, afirmava: "Last day is not lost day." Os últimos dias não são dias perdidos. Se contemplam a trajetória do bom ladrão, que certamente não estava sendo crucificado porque era bom, poderiam afirmar que mesmo os últimos minutos ou segundos não são perdidos. A sensação de perda vital e de frustração estão em todos nós, mas particularmente nos idosos, e ligadas à falta de percepção de sentido de vida. As perguntas por quê ou de que me valeu estão entre as mais angustiantes ao fim de uma vida vivida sem um direcionamento claro. Muitos geriatras e gerontólogos temos a experiência de acompanhar fins de vida muito tristes e muito felizes. As duas alternativas podem ocorrer em ricos e pobres, cultos e ignorantes, homens e mulheres. Parece que a única variável ligada a um fim de vida tranquilo e em paz é a percepção em qualquer desses grupos de um sentido para a vida vivida. Vamos falar agora de um final feliz. Lembrar um pouco Simeão. E temos aqui o texto de Simeão. Concluído os dias da sua purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor, e para oferecerem o sacrifício prescrito pela lei ao Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos para os que eram pobres. Ora, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Esse homem, justo e piedoso, esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava nele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que não morreria sem primeiro ver o Cristo do Senhor. Impelido pelo Espírito Santo, foi ao templo, e tendo os pais apresentado o menino Jesus para cumprirem a respeito dele os preceitos da lei, tomou-o em seus braços e louvou a Deus nesses termos: Agora, Senhor, deixai o vosso servo ir em paz, segundo a vossa palavra, porque os meus olhos viram a vossa salvação, que preparastes diante de todos os povos, como luz para iluminar as nações, e para a glória de vosso povo Israel. Seu pai e sua mãe estavam admirados das coisas que dele se diziam. Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe: Eis que esse menino está destinado a ser uma causa de queda e de soerguimento para muitos homens em Israel, e a ser um sinal que provocará contradições, a fim de serem revelados os pensamentos de muitos corações, e uma espada trespassará a tua alma. O velho Simeão tem uma aparição rápida, porém fulgurante na Sagrada Escritura. O texto sagrado define-o como um homem justo e piedoso. Não seria, por certo, sacerdote, ou São Lucas, cuidadoso das informações, provavelmente não o teria informado. Tratava-se provavelmente de um leigo piedoso, como nos refere o Evangelho, e douto, como nos dá a entender o seu conhecimento das Escrituras, que tinha também um trato contínuo com Deus, como podemos perceber pela familiaridade com que avisa a Deus que agora podia deixá-lo ir em paz, uma espécie de, conforme combinamos, familiar e cálido. Explode numa grande e alegre oração, piedosa e familiar, que ao mesmo tempo que glorifica a Deus pela graça finalmente concedida, reconhece as dores e as dificuldades a serem vencidas pelo Messias e por sua mãe, para finalmente mostrar-se disposto a voltar para Deus, aceitando gloriosamente a própria morte. Junto com Simeão, vamos lembrar de Ana, uma idosa importante, né? Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Era de idade avançada. Depois de ter vivido 7 anos com seu marido, desde a sua virgindade, ficara viúva, e agora, com 84 anos, não se afastava do templo, servindo a Deus dia e noite, em jejuns e orações. Chegando ela mesma à mesma hora, louvava a Deus e falava de Jesus a todos aqueles que em Jerusalém esperavam a libertação. São Lucas não esconde a idade desse personagem do Evangelho. Ao contrário,
nos declara literalmente que contava 84 anos. Teria sido uma indiscrição ou uma insensibilidade do médico sírio? Certamente não. O que podemos ter em consideração é que na antiguidade a expectativa de vida não chegava aos 30 anos. Assim, a idade de Ana não apenas era absolutamente notável, como devia ser motivo de alegria para ela própria e orgulho para a sua família. O interessante é que a profetisa Ana divide com João Batista, ainda não nascido, as primícias do anúncio de Cristo. Não é necessária muita imaginação para visualizarmos a estimada anciã à semelhança das de nossos dias, conversando animadamente com as amigas e contando sua imensa alegria numa atividade radicalmente apostólica, já nas primeiras semanas de vida de Jesus menino. Também não nos é difícil imaginá-la dando alguns conselhos sobre cuidados com crianças, aquela jovem mãe menina que o tinha trazido ao templo para apresentá-lo e purificar-se. Teria certamente tentado ajeitar da melhor maneira os paninhos e as fraldas, para que o menino pudesse sentir-se confortável, e mesmo se oferecido para segurá-lo um pouco. Nos nossos dias, em que os ainda não nascidos e os idosos têm seu direito à vida negado em algumas sociedades autoproclamadas modernas e civilizadas, não deixa de ser interessante considerar que o desígnio de Deus tem escolhido como os primeiros a anunciar Cristo aos homens uma criança ainda não nascida e uma anciã já no fim da vida esperada na época. Aos idosos, em nossos dias, ao apostolado com os amigos, soma-se a necessidade do apostolado com os filhos e os netos, num ambiente em que os pais muitas vezes têm pouco tempo e as demandas sociais são muitas. O exemplo e os ensinamentos dos avós podem ser essenciais na formação cultural e religiosa das gerações. Exemplo notável dão os avós que se dedicam à catequese dos netos, dos amigos dos netos e dos filhos e netos dos amigos, seja em casa, seja nas paróquias. São José Maria, ao mesmo tempo que nos declara: o cristão, mesmo que seja um velho de 80 anos, ao viver em união com Jesus Cristo, pode saborear com toda a verdade as palavras que se rezam ao pé do altar. Subirei ao altar de Deus, do Deus que alegra a minha juventude. Salmo 17. Não dispensa ninguém do apostolado. Nenhum filho de Deus tem o direito de dizer: não posso fazer apostolado. Como entenderia bem a profetisa Ana? Finalizando, o desafio que eu faço a todos os colegas de academia é o de procurarem também ler os evangelhos da infância com os seus próprios vieses, através da sua cultura e da sua habilidade profissional. Por outro lado, a leitura desses textos não pode se restringir a um exercício de curiosidade histórica ou literária. No texto, de maneira explícita ou escondida, existem diversas mensagens que têm o nosso nome. Foram escritas para nós desde toda a eternidade. Cabe-nos desvendá-las e pô-las em ação. Muito obrigado. Eu realmente, uma vez mais, agradeço ao Luiz Eugênio Garcês Leme pela oportuna reflexão que ele nos trouxe, particularmente nesse mês, para aqueles que são cristãos, obviamente, na nossa academia somos todos, né? Essas palavras, digamos assim, do Evangelho, né? Como vocês sabem, quem escolhe o tema não sou eu, é o próprio palestrante. Então, isso para mostrar que o Luiz Eugênio é um homem da ciência e um homem também da fé. Eu queria, não vamos obviamente fazer pergunta para ele, porque não se encontra, mas aqueles que quiserem fazer algum comentário sobre a apresentação dele, por gentileza, levante a mão e sejam objetivos, como eu sempre peço. Geraldo, eu vou elencar aqui, então vamos ver. O Geraldo, quem mais? Mais algum outro? A Rosa. Juarez. Mais algum outro? Gostaria de fazer algum comentário?
Bom, então vamos para esses três, depois se houver mais, só quer falar o Padre Bogás. Padre Bogás. Então, vamos na ordem que se apresentaram. Então, por gentileza, o Geraldo, habilita o microfone, por favor. Serei breve nas minhas palavras. Agradecer a Francis também, porque ela colocou no chat algumas informações vindas do próprio texto. E eu achei muito interessante essa palestra, que começa falando da questão do advento e traz toda a trajetória que envolve o Natal, o nascimento de Jesus, sua apresentação no templo. Achei muito interessante tudo isso, mas foi uma palestra gravada. E, então, a gente não pode interagir com o palestrante. Mas ele lê um texto. Então, eu pergunto ao Hélio, a Francis, se esse texto poderia chegar às nossas mãos, porque é quase uma encíclica. Ele fala bastante a respeito do advento natalino e são muito boas as informações. Então, se houver a possibilidade de ser compartilhado entre nós esse texto lido pelo nosso palestrante de hoje, seria muito bom para todos nós. É esse o meu comentário, a minha sugestão e o meu agradecimento desde já a todos por esse ano maravilhoso que tivemos e desejando, a partir de agora, um Feliz Natal a todos. Muito obrigado. Obrigado, Geraldo. Agradeço. Está tendo um som aí que não está sendo da plateia. Eu não sei se é por causa do compartilhamento que eu fiz. Da impossibilidade de nós fazermos uma avaliação de Só um minutinho. Não, é algum microfone que está aberto e alguém está falando. Não é não. Todos os microfones estão fechados. Então, deve ser a continuidade do vídeo. Eu vou tentar parar. Você tem que fechar a plataforma do Vimeo aí. Eu represento o IBTS, que é o Instituto do Brasil de Tecnologia da Saúde, que é uma instituição privada sem fins lucrativos. Nós não utilizamos recursos públicos. Vocês chegaram a me ouvir? Sim, perfeitamente, Geraldo, e o texto já vai ser publicado em nosso site. Nós temos Você já enviou, Geraldo. Institucionais. Ótimo, muito obrigado. Angel Capital, pessoas que patrocinam... Eu já paguei o Vimeo. Perdeu o Vimeo. Já paguei, de Bonete. Até a Xê já patrocinou. Para vocês terem uma ideia, de 2009 até hoje, nós já temos cerca de 600... É do seu computador, Hélio. Pronto, consegui. Agora parece linha cruzada, né? Lembram do tempo das linhas cruzadas? Eu pensei até que era um hacker. Vídeo cruzado. Mas, Geraldo, com certeza, ele já mandou a palestra e a de Bonete vai pôr no site, porque, aliás, o Luiz Eugênio é uma pessoa muito, muito culta e ele é um dos que tem poucos trabalhos no nosso site. Rosa Maria Custódio, por favor. Eu também serei breve, apenas dizer que achei magnífica essa releitura da Bíblia. Ela nos convida a novas leituras e interpretações. Muito rica essa palestra do nosso confrade. Gostei muito, realmente. E fico muito contente que estará à nossa disposição o texto, porque também é uma leitura necessária. E como todos os vídeos de nossas tertúlias, isso é um grande tesouro para a academia, para todos nós. Muito, muito grato, Rosa. Juarez Moraes de Avelar. Bem, boa tarde a todos. Primeiramente, queria cumprimentar a academia pela escolha do Dr. Luiz Eugênio e a gentileza que ele teve em mandar o seu texto gravado, o áudio muito bem elaborado. Ele nos trouxe momentos de reflexões que me lembra exatamente as palavras do padre Tiago Gugel, lá na nossa posse, que ele focalizou com muita propriedade exatamente entre a ciência e a fé, a necessidade que tem que o homem de se posicionar. Então, essa será uma tecla que nós vamos
a trabalhar bastante durante nossa gestão, com meus colegas de academia, de diretoria, que realmente eu fico muito contente de saber da gentileza dele de mandar gravar. Eu poderia muito bem não dar nenhuma satisfação com relação a isso, e ele foi muito gentil da parte dele. E trouxe um tema de muito importante de reflexão, que será uma técnica, como eu já falei, da nossa gestão. Queria cumprimentar a todos, a alegria de estar com vocês aqui, nessa última sessão nossa, desejar um Feliz Natal, um bom ano no ano que vem, e que nós tenhamos uma boa gestão dinâmica, em paz com todos vocês. Queria contar com a colaboração de todos os colegas da nossa academia, que eu estou absorvendo com muito entusiasmo, e como já falei hoje na reunião de diretoria, foi uma decisão que partiu da minha saudosa Glorinha. Se ela tivesse me dito não, eu não estaria aqui hoje presidente eleito, né? Então, vou encarar essa gestão exatamente em louvor a ela, por ela ter concordado com a comunicação do Hélio, do presidente Hélio e os demais componentes da nossa diretoria, que apontou meu nome. Eu, como já falei, eu presidi várias sociedades, vários congressos, várias entidades, e, felizmente, no meu discurso eu mencionei 35 nomes de colegas meus que eu convivi e mencionei outros que faleceram, meus amigos, né? Então, assim será a minha gestão junto com os senhores, meus colegas de diretoria, da nossa gestão 2024-2025. Então, bom Natal para todos, um abraço afetuoso e até o ano que vem. Obrigado, Juarez. Muito obrigado. Agora, a palavra ao padre Bogás, por favor. Habilite o microfone, padre, por favor. Eu agradeço, eu gosto sempre de participar, desde sempre, eu gosto de participar. Para mim, uma das melhores coisas que aconteceu este ano, e agradeço, então, quem abriu as portas, o professor Domingos Amanha, foi ter conhecido esse grupo de gente genial. Ao mesmo tempo, juntou ciência, poesia e arte e fé, que compõem um tripé formidável, né, na nossa concepção de vida humana e cristã. Eu agradeço muito. Só lembrar, o primeiro livro que eu escrevi na minha vida foi sobre o Advento. Se chamou Advento e Natal, Festa de Luz e de Alegria. Aí, com essa palestra, eu fiquei com vontade de escrever de novo, sabe? Descartar aquele e fazer uma nova edição. E o toque que ele fez nos personagens sagrados desta história, né? Os protagonistas, né? Ou os figurantes de uma história onde o protagonista foi Jesus, né? Foi Jesus. Claro, não era o interesse dele, eu senti um pouquinho a carência do José e da Maria, mas certamente seria uma palestra só para eles dois, né? Nesse protagonismo. Uma coisa que eu gostaria de comentar com ele, quem sabe um dia a gente possa conversar, foi que às vezes tem uma tendência nossa de querer justificar por fenômenos naturais os grandes milagres da história. Do tipo, eram os deuses astronautas, sabe? Foi um astronauta que passou com o supersônico que produziu o maná do deserto, ou foi a estrela de Saturno que os guiou. Eu prefiro a pureza da fé. Foi Deus que fez. Se foi por Saturno, não foi por Saturno, qualquer coisa não me importa, mas foi Deus que colocou a estrela na frente deles, porque é tão milagrosa que ela aparece e desaparece. E para mim é uma lição de vida. Quando a gente busca Deus, o caminho se ilumina. Quando a gente perde o foco do caminho, a gente se perde, tudo escurece. Eu gostei muito dessa visão dele também e desses personagens, que todos figurantes de uma história onde Jesus é o grande personagem. Obrigado a todos por termos estado juntos, por eu ter estado com vocês. Obrigado. Nós que agradecemos, padre. Também
Aproveito para agradecer a sua presença por ocasião da posse do Juarez lá na Associação Paulista de Medicina. Eu já o conhecia de longa data pelos seus artigos, mas aquela noite eu o conheci pessoalmente. Muito obrigado mesmo. Alguém gostaria mais de fazer algum comentário? O doutor Bertelli? É só o doutor Bertelli que eu vi? Acho que é só o doutor Bertelli. Doutor Bertelli, por favor. Pode falar. Professor Hélio, é mais uma questão. Você sabe se o professor Garcês Leme tem algum parentesco com a família Garcês Leme? Não, não sei. Porque havia um monsenhor que eu conheci muito, que era o monsenhor Garcês, né? Trabalhava ali no Colégio São Luís, né? E eu percebi aqui que é Garcês Leme, né? Com certeza tem algum parentesco, viu? E eu também queria falar aqui, que se falou tanto, né, sobre santidade, a gente não pode deixar de enaltecer. Eu sou autor de livros, né? Primeiro é a figura de Santo Antônio de Pádua, né? Santo Antônio de Pádua é o santo mais popular do Brasil, né? Onde que se visite uma capela, uma cidade no Brasil, vai se encontrar lá uma capela de Santo Antônio de Pádua, né? É uma figura tão popular que houve aquele problema com os portugueses, de Santo Antônio nasceu em Portugal, entendeu? Então ele é de Portugal. E aqui no Brasil, não, Santo Antônio é do Brasil, né? E quem definiu essa questão foi João Paulo II, São João Paulo II, quando disse ele não é nem do Brasil, não é? E nem de Portugal, ele é do mundo, né? Então isso ficou sacramentado. A segunda figura, que não pode esquecer, entendeu? É Santo Afonso Maria de Ligório. Ele tem uma obra fantástica, né? De escritor, de sacerdote, né? O fundador dos redentoristas, né? Ele tem uma obra maravilhosa, né? Hoje cultivada lá na Aparecida, né? Com os padres redentoristas. E, por último, seria a figura de Santo Ivo, né? Santo Afonso, Santo Ivo, que escrevemos um livro, né, sobre a vida de Santo Ivo, que é o patrono dos juristas, dos jurisconsultos, né, dos advogados. Tá? Então, muito obrigado e parabéns, viu, ao ilustre conferencista. Obrigado, muito obrigado. Alguém mais queria comentar alguma coisa? Não mais. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Padre Bogás. Então, por favor. Padre Bogás. Eu não sei se ele está por aí ainda, parece que não, ele está sim. A imagem dele... A imagem está lá, ele está sim. O senhor está aí, padre? Sim, estou, mas eu não gosto. É uma curiosidade de minha parte sobre os Reis Magos. Sim. Quando eu era criança, minha mãe montava o presépio e nós ficávamos todos contentes em casa. E havia lá as imagens dos 3 Reis Magos. E um deles era negro. Então, eu gostaria de saber se realmente havia um Rei Mago negro. A resposta foi dada pelo nosso palestrista através dos textos que os descrevem, porque, na verdade, os evangelhos não trazem nem o nome, nem a etnia deles. Mas quem traz coisas sobre eles são os chamados evangelhos apócrifos, dos quais nós temos um deles muito importante, que é sobre Maria, e um outro chamado São José, o Bom Carpinteiro, aliás, do qual eu fiz um filme chamado José, o Bom Carpinteiro. Nesses textos apócrifos, e depois o Beda, eu trabalho isso na patrística, vai falar dessas etnias diferentes, que são as etnias conhecidas, então, né? São as etnias aproximativas. Aproximativa significa nós não temos cores definidas para as pátrias do mundo. Na África, o negro vai do mais negro ao quase branco,
Na Europa, a gente encontra a mistura também de povos, não existe etnias puras. E o mundo asiático. Então, a gente usa essa variação de etnia para mostrar que os 3 reis magos representam que Jesus é reconhecido por todos os povos, em todas as raças. Sobretudo para dizer uma coisa importantíssima hoje: não existe etnia de deuses. Porque cada vez que alguém conjuga o Deus seu a uma etnia, o outro vai ter que ter um outro Deus para outra etnia. Bom, aí nós acabamos vendo essas guerras dos deuses, né? Que o Deus é de um povo. Então, é para representar as etnias. E quando eu falo dos reis magos na igreja, esses 3 presentes, isso o professor Hélio falou, né, que diz que supõe que sejam 3 por causa das 3 coisas, que na verdade também é figurativo, né? O incenso é o poder religioso, o ouro é o poder econômico, a mirra é o poder religioso, o ouro é o poder econômico e o incenso é o poder político. São interpretações que se fazem a partir dos evangelhos. E eu digo que se fosse em nossos tempos, teria que ter a raça negra, a etnia negra, a etnia branca, a etnia amarela e a vermelha. É que os índios ainda não tinham se mostrado naquele momento. Obrigado. Obrigado. Bom, não tendo mais manifestações, eu queria agradecer a todos pela presença. Nós fomos uma tertúlia muito boa, enxuta, uma tertúlia que durou 60 minutos. Eu acho que as tertúlias devem ser assim, se for muito prolongadas, cansam. E por isso que eu fico no pé, né? Eu me abstenho de dar comentários e palpites por causa disso, né? Dou minha vez aos outros. Então, muito obrigado a todos, muito obrigado a tudo que puderam ajudar nesses 4 anos de gestão, e vamos apoiar a nova diretoria, né, para que a gente entenda que o importante é apoiar a entidade, a academia, né, para se tornar mais forte, mais fortalecida, mais participativa, enfim, tornar melhor e mais útil, né? Muito grato por todos, desejo a todos vocês um santo e feliz Natal, com muita saúde, e que o ano que vem seja um ano melhor. Agradeço, assim, oportunamente os nossos convidados que estão aqui presentes, e também depois que agregaram a nós, o querido Flávio Quilix, de Campinas, que está aí, e a professora Nadir, que é uma amiga minha, professora de anatomia, que também entrou na sala aí. Então, olha, muito obrigado a todos, e, se Deus quiser, estaremos juntos no ano próximo aí. Até mais. Deus quiser. Até mais. Abraço. Feliz Natal. Feliz Natal a todos. Feliz Natal para todos. Feliz Natal. Tchau, obrigado. Feliz Natal. Obrigada. Que Deus nos abençoe.